capítulo 10, versículo 22, nos disse: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Hoje nós vamos falar sobre uma das festas que talvez muitas pessoas nunca tenham ouvido falar dela. A festa do Hanukkah. Hanukkah é um nome hebraico para a palavra dedicação, que significa, Hanukkah significa dedicação ou consagração. Para que nós entendamos o contexto desta situação, eu gostaria que nós pudéssemos entender um pouco da história desta festa. Não somente o trasfondo ou a parte do conceito espiritual dela, mas que nós entendêssemos historicamente o que aconteceu para que existisse esta festa. E nós temos que voltar um pouco no tempo e entender o processo da formação deste povo, os judeus. Nós sabemos que a Bíblia nos relata que Deus chama Abraão e diz a ele que saísse da terra aonde ele habitava e que a partir dele ele levantaria uma outra nação e faria de Abraão uma nação grande que abençoaria todas as famílias da terra. Esta promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu. E assim aconteceu. Abraão sai da terra onde ele vivia e a partir dele Deus levanta ou começa a criar uma nova nação. E a história relata a história desta família. Abraão não tinha filhos com Sara e Deus manda um anjo para informar a eles, já com uma idade avançada, que sim, Deus permitiria que tivessem um filho. A um que eles deram uma ajudadinha a Deus e complicaram a história, criando a possibilidade através da serva de Sara para que Abraão tivesse um filho, que nasceu Ismael, mas a promessa era para Isaque, o filho da promessa, que nasceu de Sara. Então, através de Isaque, nasce a descendência de Abraão. Esta descendência deveria ir crescendo, e assim aconteceu. Isaque, depois nós tivemos Jacó, e aí, porque Jacó estava com Esaú, mas também foi Jacó o que seguiu a linhagem para que esta nação pudesse existir. E através de Jacó nascem os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Conhecemos a história que eles sim estiveram peregrinando na terra de Canaã. Deus mostrou a Abraão onde seriam os limites e quais seriam os limites da terra que ele, sua descendência, herdaria. Mas sabemos que houve aquele momento em que José foi vendido pelos seus irmãos e foi para o Egito. Estando no Egito, veio aquele momento da fome sobre toda a terra. E os que estavam em Canaã, seu pai, seus irmãos, vieram até ele no Egito. E estiveram no Egito, em verdade, 400 anos. Aí, estando neste cativeiro, nasceu Moisés. Moisés é levantado por Deus como aquele que tiraria o seu povo do cativeiro. E assim aconteceu. Moisés tira o povo do Egito, o povo hebreu do Egito, e eles voltam para entrar novamente e possuir a herança, o que Deus havia prometido a Abraão. E para que eles entrassem então a sua terra, prometida por Deus, a terra que mana leite e mel,
Eles vão pelo deserto, estão 40 anos no deserto por toda a situação que conhecemos de murmuração, incredulidade, e Deus permite que este povo entre a Canaã já liderados por Josué. Josué lidera este povo e eles entram, Josué e Calebe, os dois únicos espias que entraram à terra de Canaã para vistoriar ela, quando chegaram aí todos os hebreus que vinham do Egito. Foram os únicos dois dos 12 que foram espiar a terra, que disseram: é pão comido. Se Jeová está da nossa parte, esta terra é nossa. E eles foram os dois que entraram juntamente com o restante do povo para possuir a terra de Canaã. E aí estavam muitos povos, 7 nações. Eles venceram e eles foram conquistando, palmo a palmo, esta terra. E chegaram a estar estabelecidos. Estando estabelecidos, o povo hebreu pede um rei. E Samuel, neste momento, se entristece muito e Deus tem que dizer a ele: não fique triste, o povo rejeitou a mim, porque eu sou o que estou como o Deus e rei sobre eles. Mas ainda assim Deus permitiu, e aí vem Saul, Davi, Salomão e todos os reis que conhecemos. Nestes 3 primeiros reis, o povo todo estava como uma só nação. Depois de Salomão, houve a divisão do reino, ou a divisão do povo hebreu, e se transformou nos israelitas, 10 tribos, e na tribo de Judá e Efraim, que eram Benjamim, que eram as outras 2 tribos que estavam como outra nação. Então ficou Judá e Israel. Chega um momento em que os outros impérios que estavam no entorno começam a conquistar novos territórios e chegam a levar para o cativeiro sírios. Assírios levaram os israelitas, que nunca mais voltaram a estar como nação, como 10 tribos. Mas Judá, a tribo que estava profetizado, da qual viria o nosso Salvador, esta tribo, ela foi levada cativa para a Babilônia, no cativeiro, e de lá voltou. E ao voltar, ela se estabelece novamente na região da Judéia, e estando nesta região da Judéia, os impérios vão passando de um para o outro. Está a Mesopotâmia, está o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, os egípcios. Chega um momento em que já estamos no período interbíblico, não, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando não havia profeta, e neste período Jerusalém estava debaixo deste Império Sírio-Grego. E naquele momento existia um rei, Antíoco IV Epifânio. Este homem, ele estava impondo para os povos que estavam como vassalos, como escravos deles, debaixo da potestade, do poder político e militar e econômico deles, eles exigiam que estes povos não praticassem a sua forma de religião ou de adoração a seu Deus, que não estivessem com a sua forma cultural de mover-se, senão que eles impuseram e impunham a sua religião, a sua cultura e a sua forma de fazer as coisas. Para o povo judeu, eles exigiram que o povo judeu deixasse de praticar o Shabat, a reunião do sábado, ir à sinagoga e estar em descanso. Proibiram a circuncisão das crianças ao 8º dia.
proibiram que eles somente comessem os alimentos que era permitido segundo a Torá e que se abstivessem dos alimentos que não eram consagrados como Deus assim ordenava, como por exemplo, eles não comiam os porcos, e isto agora este rei impunha que eles deveriam comer, sim, alimentos que eles diziam que não comeriam. E o pior de tudo, quando eles chegam naquele templo em Jerusalém e eles tomam todos os tesouros, todas as que havia aí, os utensílios, tudo que era feito de ouro, de prata, todos os tesouros que estavam no templo em Jerusalém, levam para eles e colocam no templo de Jerusalém a imagem de Zeus e exigem que os judeus agora adorassem ao deus grego. E o pior de tudo é quando eles decidem que já não se sacrificaria cordeiros, bois, pombas, senão que aí seria sacrificado porcos. E é este o momento em que começa a história desta festa, que terminou na celebração de uma festa, mas começou como uma revolta, uma rebelião. De quem? Dos sacerdotes judeus que estavam no templo. Matatias, Macabeus, seus 5 filhos, em verdade, estavam como sacerdotes, ele era sacerdote no templo, e chega os oficiais do exército do rei Antíoco Epifânio e querem obrigá-lo a sacrificar um porco no altar de sacrifício do templo de Jerusalém. E ele, juntamente com seus filhos, se revoltam e matam a este oficial do exército sírio grego, juntamente com os outros soldados, e se levantam em rebelião contra este governo tirano, que estava exigindo que eles deixassem de cumprir o que Deus havia ordenado que eles fizessem através da Torá. E eles, sim, têm que fugiram e estiveram, imaginem, sacerdotes, levitas, homens que estavam habituados a ler a Torá e ensinar o povo a transcrever, agora ter que forjar espadas, arco e flecha, preparar-se para lutar em contra de militares e de soldados que estavam totalmente preparados para lutar batalhas, mas eles se levantaram para lutar em contra desta assimilação que estavam querendo que eles assimilassem. Temos que entender que dentro do meio religioso judeu, no meio do tabernáculo e daí do templo, existiam diversos tipos de linhas teológicas, vamos dizer assim. E estavam os saduceus. Os saduceus estavam como os principais nesta época e eles estavam aceitando a imposição do governo sírio grego. Aceitavam estas imposições e estas exigências que eles estavam fazendo para eliminar costumes, tradições, festas e atividades que Deus pedia através da Torá que eles cumprissem. Mas esta família sacerdotal não estava de acordo e não fez aliança com estes governantes. Eles se levantaram em contra desta tolerância, desta
assimilação que os demais religiosos da sua sinagoga, do seu templo, estavam aceitando. E eles se levantam para dizer: nós não deixaremos de praticar o Shabat. Nós não deixaremos de circuncidar nossos filhos. Nós não deixaremos de deixar de comer os animais e comidas que são más para nós. E vamos somente consumir o que Deus ordenou que nós consumíssemos. Não deixaremos de ensinar os mandamentos que Moisés nos entregou através daquela tábua, para que pudesse ser ensinado para nossos filhos e nossos filhos aos seus filhos. E eles se levantaram para permanecer fiéis, para cumprir o que a Bíblia, que é para nós hoje a Bíblia, o que era os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, ordenava. E eles então seguiram fazendo isto, e agora como um grupo de pessoas rebeldes que estavam contra este império. E aqui chegamos no ano de 165, 162, é quando está esses 3 anos, aonde esta rebelião se consolida e eles, desde onde estavam, vão avançando até chegar em Jerusalém. E eles estabeleciam cada ano que o ano seguinte seria em Jerusalém. Eles estariam em Jerusalém celebrando as festas do Senhor, como estavam anteriormente. O que aconteceu para que se pudesse então começar a celebrar esta festa? Quando no ano de 162 antes de Cristo, estamos falando quase 2 séculos antes que nascesse Jesus. Se alguém em algum momento ficou com dúvida que a festa do Hanukkah é uma substituição da festa do Natal, se equivocou. Porque o Hanukkah já é celebrado quase 200 anos antes que Jesus nascesse. Os judeus celebram desde o ano de 162 a.C. até o dia de hoje, seguem celebrando a festa do Hanukkah, ou a festa da dedicação, como está escrito na sua Bíblia, em João, capítulo 10, versículo 22. E Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, esteve em Jerusalém nesta época e esteve no mesmo templo aonde Antíoco Epifânio havia sacrificado este porco e estava sacrificando porcos, havia tirado os utensílios todos, e este sacerdote, com os seus filhos que se revoltaram, foram se unindo a outros que estavam também com esta mesma ideia. Matatias morre e é o seu terceiro filho, Judas Macabeus, o que lidera o exército de sacerdotes e levitas contra todo um exército militar sírio-grego. E esta luta, eles, os sacerdotes, vencem. E logram, no ano de 162 a.C., possuir novamente Jerusalém e vencer a este exército, tomando agora eles o governo da Judéia. E eles, como sacerdotes, chegam ao templo em Jerusalém. Me imagino a quantidade de homens chorando por poder pisar novamente aquele templo, lugar onde eles sabiam a presença de Deus se manifestava. E eles começam a acomodar, limpar tudo aquilo, fazer novamente os utensílios, buscar todos os objetos e o que necessitavam. E chega um momento em que eles tinham que
acender as lâmpadas da menorá. A menorá que representava a presença de Deus com eles. O fogo que nunca deveria ser apagado. Agora, eles limpam, organizam tudo e no lugar santo está novamente a menorá de ouro. E eles tinham que acender ela com um azeite puro, feito com aquelas espécies que era usado somente para iluminar este lugar. E qual não foi a surpresa destes homens que se levantaram para não aceitar a imposição dos pagãos e permaneceram fiéis, cumprindo o que Deus mandou. Eles tinham óleo, azeite somente para um dia, para estar acesa esta menorá. E eles, sem pensar, creram e acenderam a menorá. E entendam, os sacerdotes não deveriam deixar que o fogo fosse extirpado ou apagado. E eles acendiam esta menorá, mas não tinham azeite mais que para um dia. E para produzir o azeite puro, para poder colocar nesta lâmpada, nesta menorá, levava 8 dias. E este é o milagre que aconteceu. O azeite que era para um dia somente, iluminou aquela menorá e aquele lugar por 8 dias. E esteve aceso a menorá todos os 8 dias, quando eles tinham azeite somente para um dia. Para que você entenda melhor, é como se você tivesse o seu celular com 10% de bateria e estivesse em um lugar onde não tivesse luz elétrica e você sabia que em menos de um dia você ia estar com pouco tempo, já estaria sem bateria. E de repente você só poderia estar em um lugar com energia elétrica daqui 8 dias. E você, quando vê, o celular dura aceso e permanece com bateria durante este tempo, até que você possa chegar ao lugar onde possa carregá-lo novamente. Este foi o milagre. Por isto, festa da dedicação, mas também conhecida como festa das luzes. E os rabinos, as autoridades judias, acharam por bem entender e interpretar que não é somente o milagre de haver multiplicado o azeite e poder haver durado os 8 dias este menorá acendida, senão que o milagre de que sacerdotes e levitas possam vencer em uma batalha militar a um exército de homens preparados com armas de guerra, e eles foram derrotados por estes sacerdotes e levitas. Prova de que Deus estava da parte deles. Eles novamente assumem então o controle da nação, do governo da nação, colocam o templo novamente purificado e o rededicam, reconsagram todos os instrumentos, fazem os utensílios que haviam sido roubados, o altar, e é feita uma purificação de todo aquele templo. Esta é a celebração do Hanukkah. Isto é que os judeus celebram até o dia de hoje. Esta festa não está nas 7 festas que estão anunciadas em Levíticos 23. Se vocês se lembram, em Levíticos 23 nós tínhamos as 3 festas da primavera: Páscoa, Pães Asmos e Primícias. Estas eram as 3 primeiras festas, que eram as festas da primavera. Depois nós tínhamos a festa do Pentecostes, que era a festa do verão. E explicávamos em outubro
as festas de outono, que é as festas das trompetas, o dia do perdão, Yom Kippur, e tabernáculos. Porém, agora nós estamos na festa, como diz aí, se pudéssemos então classificar pela estação, é a festa do inverno. Talvez neste momento que Jesus estava aí no templo, diz aí no versículo, nós estivemos lendo o versículo 22, no versículo 23 diz que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então, Jesus estava no templo, no pórtico de Salomão, em pleno inverno, celebrando a festa da dedicação. Talvez estivesse nevando lá fora, ele deveria estar sim com um abrigo, com a sua manta de frio, mas ele estava aí celebrando. E o que é que nós gostaríamos de deixar, ou que tem a ver com um cristão saber esta história e dar-se conta de que Deus teve o cuidado de deixar registrado? É o único texto em toda a Bíblia que se refere a esta festa. E é justamente Jesus participando dela. O que tem isto a ver com nós, com a nossa vida? Muito simples. Se você faz memória um pouco, você vai entender que outros povos, inclusive os mesmos israelitas que estavam na região lá da Galileia, da Samária, eles já não existem. Se você vê, não existe história de como este povo disseminou no meio dos outros povos com o cativeiro assírio e nunca mais voltaram a estar como nação. Porém, aqui você encontra que é a provisão de Deus permitindo que este entendimento de cumprir estes preceitos e permanecerem fiéis ao ensino daquelas leis e mandamentos que Deus ordenou, permitiria que esta nação, que foi criada com Abraão e passou por tantas situações, pudesse seguir existindo, para que chegasse o dia em que o nosso Messias, o nosso Salvador, Yehoshua, um Messias judeu, pudesse nascer. Se naquele momento do ano de 160 e algo, Antíoco Epifânio chegou aí para oprimir-los, eles tivessem aceitado esta assimilação com os gregos sírios, eles seguramente perderiam a sua identidade de povo separado, de povo eleito de Deus, para cumprir esta missão de entregar ao mundo o conhecimento das leis e dos mandamentos do Senhor. E é esta família sacerdotal que manteve o cuidado e o zelo pela palavra de Deus para não aceitar se submeter a estas ordens deste governo pagão. E ao não aceitar isto, eles entesouraram os livros que existiam da Torá, a Torá que eles tinham, e isto eles levaram com eles, e eles seguiram praticando e ensinando isto aos seus filhos. Por se acaso, a facção fariseus nasce desta linhagem sacerdotal. Eles, quando já voltaram e depois de estarem aí, é deles que nascem os fariseus. Talvez nós tenhamos muitas críticas contra os fariseus. Por tudo que nós sabemos, eles chegaram também a provocar algo que transformou a lei e os mandamentos de Deus numa opressão para o povo. Mas eles, neste cuidado e neste zelo pela lei de Deus, puderam preservar estes conhecimentos
e transpassar isto de geração em geração, para que 2 séculos depois, quase 2 séculos depois, Jesus, o nosso Salvador, pudesse nascer em uma nação que seguia existindo e pudesse, como judeu, ter um templo dedicado somente a Deus, sem imagem nenhuma, sem estar compactando com nenhum outro tipo de idolatria ou de deidade, somente Jeová, somente Deus. Jesus estava aí. Este templo que foi profanado e que foi consagrado e dedicado novamente ao Senhor, era o mesmo templo que Jesus estava naquele dia. E Jesus esteve nesta época, se você ler um pouco mais atrás, dos capítulos 7 adiante até o capítulo 10, quando está aí, você vai encontrar que este era um momento em que Jesus evitava subir a Jerusalém e estar na Judeia, porque todos os religiosos judeus buscavam matá-lo. E ele chega na sua casa e os seus irmãos dizem: se você é alguém que tem uma mensagem para todo o povo, como você diz que tem, por que você se esconde e não está em Jerusalém? Naquela época que eles estavam falando com Jesus, era a festa dos tabernáculos. Falamos na época de setembro e outubro. E Jesus diz aos irmãos que ele não subiria naquele momento para a festa. E os irmãos vão e Jesus vai depois, sozinho, ele sobe. E ele chega na festa dos tabernáculos, vai ao templo e está ensinando no templo. É aí quando Jesus diz que os que tivessem no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus diz que os que tivessem sede viessem até ele e ele daria de beber da água da vida, porque ele era a água da vida. Se você se lembra, na festa dos tabernáculos explicávamos que um dos rituais que o sumo sacerdote fazia era, com uma vasilha de ouro, buscar água da fonte de Siloé e trazer ao templo para, no meio desta festa, fazer este ritual de derramar a água e o vinho. Assim como quando foi Jesus que colocaram a lança no seu lado direito, ele saiu água e sangue. E aí você encontra Jesus dizendo na mesma festa que faziam este ritual que ele era a água da vida. Mais adiante, em meio depois de terminada a festa dos tabernáculos, você vê que Jesus permanece em Jerusalém. E é neste tempo que ele permanece em Jerusalém, é que ele cura um cego de nascimento. E uma criança, um bebê que nasceu cego e que nunca pôde ver, já sendo maior de idade, já sendo grande, um homem adulto, recebe a visão. E ele justamente manda que ele faz lodo, coloca no olho, manda ele se lavar no tanque de Siloé e ele volta vendo. E Jesus diz que ele veio para trazer não a paz, senão o juízo. E que aqueles que viam estariam cegos, mas os que estavam cegos passariam a ver. E aí ele também, o outro episódio nesta época, a mulher que estava em pecado, adúltera, trouxeram ela e ele começa a escrever os pecados e estes saem e ele diz a esta mulher que fosse e não pecasse mais. E é quando Jesus explica também sobre o fato de que ele seria o pão da vida para as pessoas e que deveria haver esta aliança entre o povo e ele. E ele está em todo este período ensinando, está em Jerusalém, e ele saía para o monte a orar,
E ele voltava a entrar até que chega a festa da dedicação. Nesta festa, e se você vê um pouco antes, ele diz: eu sou a luz do mundo. Há dias de começar a festa da dedicação, também chamada Festa das Luzes. Jesus, em pleno templo em Jerusalém, declara: eu sou a luz do mundo. Talvez você já saiba este versículo até de memória. Talvez você sempre soube desta declaração de Jesus. Mas entendendo a história desta festa e o significado desta declaração, quando um judeu ouvir isto de alguém, sabendo da festa que eles estariam celebrando, de seguro, isto tem um significado muito maior. Por que esta festa deve ser algo que nós, como cristãos, tomássemos em conta? Primeiro dizíamos, esta festa não pode ser uma substituição do Natal, porque ela é muito antes do Natal é celebrada. Jesus nasceu, ela já estava sendo celebrada há quase 200 anos. Ela já vinha sendo celebrada. O que faz esta festa ser uma festa que um cristão deveria tomar atenção é o fato de que ela é uma festa que eu poderei desfrutar dela e celebrá-la quando abra os olhos do meu entendimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nós, ou não sabeis, que vós sois o templo do Espírito Santo. Se falamos desta festa como uma festa para dedicação ou rededicação ou reconsagração do templo, hoje você, se quisesse celebrar esta festa da forma como Jesus estava, não seria possível, porque não está o templo em Jerusalém, foi destruído 70 anos depois e já não está. Não tem como você vá no templo em Jerusalém, por algo será. Mas você, se olha para você, você vai saber que você, que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu na sua vida, dentro do seu corpo, a presença do Espírito Santo. E hoje, o nosso corpo, o corpo dos cristãos, são o templo do Espírito Santo. E este templo necessita ser consagrado, dedicado ao Senhor. Este é o grande milagre da festa do Hanukkah. Não é tanto a multiplicação do azeite, não é tanto que alguns sacerdotes e levitas consigam vencer um exército inteiro de homens preparados. O grande milagre da festa do Hanukkah é quando você não aceita a assimilação do paganismo na sua vida. Eventos como o Holocausto, eventos como as cruzadas, tantas atitudes violentas em contra do povo judeu para que sejam extirpados, são atitudes que provocaram a morte do corpo físico. Porém, a assimilação e que os judeus daquela época tivessem aceitado assimilar a cultura, a religião e os costumes sírio-gregos, teria feito com que o povo judeu e todo o conhecimento da Torá e dos mandamentos desaparecesse. Se não tivesse acontecido a guerra e o estabelecimento desta dedicação, desta festa do Hanukkah, não existiria o povo judeu. O templo já não seria o templo do único Deus vivo e verdadeiro, ele seria um templo pagão como qualquer outro, e outros governantes que tivessem governado esta região, tivessem destruído esse templo para estabelecer um templo para outro Deus.
então já não existiria o templo do Deus vivo. E se não existisse os judeus e não existisse o templo, o nosso Messias não poderia ter uma identidade de uma nação e um templo aonde ensinar as verdades do seu Pai. E o povo não teria esta salvação e não conheceria estes mandamentos. E voltaríamos a ter uma terra, um mundo que voltaria ao vazio, sem o conhecimento da sua identidade em Cristo. Este é o grande milagre da festa do Hanukkah, que nós não nos deixemos contaminar com o paganismo e com a cultura e com as tradições e com as leis e as normas do mundo, mas que mantenhamos a nossa atitude totalmente consagrada e dedicada a cumprir e obedecer somente os mandamentos daquele que é o nosso Messias. Como você está como um templo de Deus a nível de consagração e dedicação? Esta deve ser a nossa pergunta. Como eu explicava, ir a Jerusalém, entrar naquele templo para celebrar esta festa não é possível porque já não existe esse templo. Mas você que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, tem ao Espírito Santo na sua vida e o seu corpo é o templo que necessita ser consagrado e dedicado ao Senhor. Quando houve a conversão de pagãos ou de gentios ao cristianismo, os judeus se levantaram e começaram a discutir se eles deveriam se circuncidar, se deveriam deixar de comer porco, se deveriam celebrar isto ou aquilo. E os apóstolos chegaram a uma revelação de Deus. E eles disseram: vocês devem deixar toda a idolatria. Isto é um nível espiritual. Purificar-se a nível espiritual. Vocês devem somente servir ao único Deus. Vocês devem deixar os seus pecados de imoralidade sexual. Adultério, fornicação, todo tipo de imundícia, orgias, homossexualismo, deixem isto. É o nível da alma onde está um apego e está um sentimento envolvido. E deixem de comer as comidas com sangue. Eles dizem a carne com sangue, porque no sangue está a vida. Então eles dão 3 orientações: uma espiritual, uma emocional e uma física. E este é o cuidado que vocês devem ter para serem cristãos. E juntos vamos a estar servindo a Deus. Se nós queremos celebrar Hanukkah, e este ano 2024, que nós estamos gravando este vídeo, o Hanukkah ele começou e começa no dia 25 de dezembro e vai até o dia 1º de janeiro de 2025. Uma semana de 8 dias, não mais de uma semana, 8 dias são, aonde você deve consagrar a sua vida. A consagração da sua vida. Aonde esta consagração vai produzir em você uma atitude de não aceitar, assimilar a cultura, assimilar a forma de adorar a outros deuses e ainda a idolatria a outras coisas, como ao dinheiro ou outras coisas que nos estão aprisionando. O saber cuidar deste templo para que não enfermemos e para que não estemos morrendo antes do tempo por descuidar o cuidado do templo. O candelabro desta festa é constituído de 9 velas.
A primeira é uma vela central, ou pode estar a um dos lados ou adiante, aonde ela se chama shamash. É a vela que é o nome, a tradução deste nome é servo. Jesus serviu aos demais. Ele disse: eu vim para servir. E é com esta vela que se acende as demais velas deste que é o símbolo desta festa. Um candelabro de 9 velas, porque são 8 dias que este azeite durou. Um conselho que deixo para você é: aproveite estes dias para consagrar-se ao Senhor e para pedir que o Espírito Santo que habita em você, desde o mais profundo do seu ser, mostre a você quais são os pontos que você necessita limpar-se e necessita reconsagrar ao Senhor, para que você possa, como Ele mesmo diz, a partir daí transformar-se e ser a luz do mundo. Porque Jesus disse que nós, os seus filhos, seríamos a luz do mundo. E nós hoje somos os que representamos esta luz em uma humanidade que está totalmente perdida no meio das trevas e de tanto engano, necessitada de que venha alguém para dizer: a luz está aqui. E ela diz: isto, isto e isto. E esta é a verdade. E nós devemos seguir a isto. Que Deus te abençoe e que seja um tempo para você celebrar em Deus e consagrar-se ao Senhor. Chag Sameach Hanukkah, que significa feliz festa de Hanukkah, para você, sua família e todo lugar aonde você esteja. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém e amém.